de um caso, mas eu citei outros, né, no passado, na transmissão passada, como o Papa Leão Magno, que repeliu Átila o Huno de destruir a Itália e Roma apenas pela sua presença, santidade e força, né? Estamos falando dos anos 452 depois de Cristo. Então, falando sobre a minha história, Ana, eu não vou contá-la toda, obviamente, porque é muito longa, mas dizer, eu era até, sei lá, 10 anos atrás, protestante, criado por... Abriu. Oi, aqui, chegou o momento. Vamos ver se é o Cardeal Mamberti. É o Mamberti. É ele. É o Mamberti, então não foi eleito ele. O Cardeal Protodiácono Dominique Mamberti. Aguardemos. Padre, deixo com você agora. Tudo bem, expectativa. Deus meu. Annuncio vobis gaudium magnum. Eu vos anuncio uma grande alegria. Habemus papam. A católica americana, como ela vem sendo resistente em relação à agenda progressista, à agenda abortista, a Igreja Católica Americana foi, inclusive, o meu primeiro artigo deste ano, foi capa da revista Oeste, como a Igreja Americana influenciou na eleição de presidente do ano passado, em 2024, uma Igreja Católica Americana que decidiu proteger a vida abertamente, entrando nesse campo na política. E, Bernardo, suas considerações sobre este nome, o que podemos esperar até, né, no campo político dessa agenda que foi muito bem implementada nos últimos anos por políticos que se diziam católicos, mas nos Estados Unidos respeitando uma agenda democrática, indústria abortiva, está saindo o Papa de gênero, tá aí. Está saindo Para ser sucessor de Pedro, de caminhar juntos convosco, como Igreja Unida, buscando sempre proclamar o Evangelho, para ser missionários. Então, vamos dizer assim, na minha leitura, tá? Depois até se o padre quiser fazer a dele, né? Mas na minha leitura é o seguinte: a gente tem continuidade e descontinuidade, tá? Do papado de Francisco. Descontinuidade no nome, né? Ou seja, se nós fôssemos ver uma continuidade plena do papado do Francisco, nós veríamos um Francisco II, veríamos um João 24, né? Talvez um Paulo VII, né? Mas não, ele escolheu um Papa, né, que é o Papa do começo do século, da transição, né? Um Papa muito diferente, né, do estilo do Francisco, né, o Leão XIII. Né? Os Papas Leão geralmente são muito marcados, né, por estes grandes feitos, né? E eu acredito que é por aí que ele quer caminhar. E a primeira, né, a aparição que ele teve, né, com a mozzetta, né, e com a estola novamente vermelha, é um símbolo de que, pelo menos indica, né, que certos resgates de tradições que o Francisco deixou de lado podem ser feitas, de tradições boas, litúrgicas, solenes, que eu acredito que é o que a igreja está precisando, né? E os fiéis estão pedindo. Então ele começa o seu discurso com uma invocação litúrgica, né? A paz seja convosco. Eu falei isso ontem na transmissão, eu falei, seria tão bom o Papa que começasse o seu pontificado com o primeiro discurso sendo, né, Pax Domini sit semper vobiscum. Eu falei em latim, mas ele disse em italiano, né? Ou seja, isso até né, foi uma sugestão minha que eu dei e acabou acontecendo, né? Ele disse a paz seja convosco e os italianos responderam, né, e com o teu espírito, né, que é a resposta litúrgica que a gente faz habitualmente na missa, né? E então depois ele fez o anúncio do Evangelho, né? Falando de Cristo que se encarnou, morreu e ressuscitou para a nossa salvação. Isso é maravilhoso, porque é outra coisa que eu havia dito também, é que a centralidade de Cristo precisava ganhar mais evidência, né? E isso ele fez já de cara, na seu segundo momento, e depois entrou no que eu acho que vai ser o grande tema do seu pontificado, mas aqui também é apenas uma primeira impressão, que é esta anúncio e uma
pregação e um trabalho pela paz. Ele falou a palavra paz muitas vezes, né? Então, provavelmente nós teremos aí o Papa da Paz, ou o Leão da Paz, o pacificador, algo do tipo, né? Ele falou muito da paz de Cristo, né, de um mundo que está desordenado em guerras, então provavelmente ele vai atuar nessa área, né, falando da necessidade do amor de Deus no mundo, que as pessoas se esqueceram de Deus, em que ele está ecoando o discurso do cardeal decano Giovanni Battista Re, né, que disse na sua homilia na missa para a eleição do Papa, de que era necessário, né, que o próximo Papa tratasse, né, com este mundo que se esqueceu de Deus. Então, vamos dizer, a gente vê ecos das coisas passadas aqui. Então ele lembra do Francisco, né, falando de como o Francisco também pregava a paz, deu a bênção a Roma e o mundo inteiro, e depois de novo voltou com o discurso da paz, que o mal não vai prevalecer. Usou aqui a famosa frase de São João Paulo II, não exatamente, né, mas ele disse para que nós não tenhamos medo. Ele disse senza paura, né, ou sem medo, né, e disse para irmos à frente. Então, provavelmente nós teremos um Papa aqui, sim, eleito Papa, e disse inclusive uma frase belíssima, que Deus precisa ser a luz na construção de pontes de amor, né, para trazer diálogo e paz, né, ou seja, uma diplomacia. E ele no meu entender, esta figura de centro, moderada, que acomodou as tensões dos lados durante este conclave, né? Era muito difícil que escolhessem um tipo mais radical, de esquerda, e até mesmo um tipo mais tradicional, que a gente chamaria de direita, ainda que essa denominação seja imprópria. E acharam um homem de centro que